Emily Mendonça caminhava pelos corredores iluminados da mansão, observando os detalhes cuidadosamente preparados para a noite especial. Cada flor no arranjo, cada taça de cristal sobre a mesa, cada prato refinado servindo o melhor da alta gastronomia brasileira, tudo havia sido meticulosamente organizado por ela. Era uma noite beneficente, um evento para arrecadar fundos para crianças carentes, algo que ela fazia com o coração. Mas, para Gustavo, aquela era apenas mais uma oportunidade de exibição. Um evento para mostrar seu poder e sua influência no mundo dos negócios. Ela usava um vestido azul marinho elegante, discreto, mas sofisticado, que ressaltava sua presença sem ser extravagante. No entanto, por mais impecável que estivesse, sentia-se invisível. Gustavo, como sempre, estava ocupado demais cumprimentando investidores, fechando acordos, sorrindo para as câmeras. Ele era um homem de presença marcante, alto, cabelos escuros sempre bem penteados, terno impecável e um olhar afiado, sempre em busca da próxima grande oportunidade de negócio. Mas, para Emily, ele não era mais aquele homem por quem um dia se apaixonara. Nos últimos anos, a relação deles havia se reduzido a aparências, uma parceria social mais do que um casamento verdadeiro. Lucas e Sofia não estavam presentes naquela noite. Lucas, com seus 15 anos, já não suportava mais os eventos superficiais que o pai promovia e preferia se refugiar nos estudos ou nos videogames. Sofia, ainda pequena, tinha sido deixada sob os cuidados de uma babá. Emily sentia a ausência dos filhos como um peso no peito. Aqueles eram os únicos momentos em que ela se sentia verdadeiramente feliz, longe das fachadas, dos sorrisos forçados, das conversas frias e estratégicas de Gustavo. O relógio marcava quase meia-noite quando Emily percebeu que Gustavo havia desaparecido do salão. Ela olhou ao redor procurando por ele, mas não o viu entre os convidados. Algo dentro dela se revirou. Nos últimos meses, ele se tornara mais distante, mais frio. Sempre havia reuniões inesperadas, viagens de negócios, compromissos inadiáveis que o afastavam da família. Emily ignorara os sinais, tentando se convencer de que era apenas uma fase, que os negócios estavam consumindo sua atenção. Mas no fundo sabia que algo estava errado. Com passos determinados, subiu as escadas e caminhou pelo corredor silencioso do segundo andar. Quando chegou à porta do escritório de Gustavo, hesitou por um instante antes de girar a maçaneta. O som abafado de vozes femininas vinha do outro lado da porta. Seu coração acelerou. Com um impulso de coragem, empurrou a porta e o que viu fez seu mundo desmoronar. Gustavo estava ali, encostado na mesa com um copo de uísque na mão, sorrindo para uma mulher jovem e deslumbrante. Mariana. Emily a reconheceu imediatamente. Uma socialite que vivia circulando pelos eventos da alta sociedade, sempre cercada por homens influentes. Mas agora, ela não estava apenas flertando com algum milionário qualquer. Ela estava ali, íntima, rindo e tocando o braço de Gustavo como se já fosse dela. O silêncio na sala foi cortado pela respiração trêmula de Emily. Gustavo se virou lentamente para encará-la, sem a menor expressão de culpa. Mariana, por outro lado, apenas sorriu, como se aquele momento fosse uma vitória pessoal. Emily sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que está acontecendo aqui? Sua voz saiu mais firme do que esperava, mas suas mãos tremiam. Gustavo suspirou, como se estivesse irritado com a interrupção. Ele pousou o copo de uísque sobre a mesa e cruzou os braços, olhando para Emily com um ar entediado. Não faça uma cena, Emily. Não vai mudar nada. Ela piscou, incrédula. Não vai mudar nada? Você está me traindo e me diz para não fazer uma cena? Sua voz se elevou, mas Gustavo permaneceu impassível. Mariana ajeitou uma mecha de cabelo e sorriu. Acho que ela não sabia, disse com uma falsa inocência. Que situação constrangedora. Emily sentiu uma raiva avassaladora tomar conta de seu corpo. Durante anos, sacrificou-se pelo casamento, pela família, ignorando os sinais de que estava sendo deixada de lado. Mas agora, ali,
Diante daquela cena, percebeu a verdade. Gustavo nunca se importara de verdade com ela. Você realmente não tem vergonha, Gustavo? Eu larguei minha carreira, minha vida, para estar ao seu lado. E é assim que me paga? Ele deu um passo à frente, sem demonstrar qualquer arrependimento. Você quer saber a verdade? Sua voz era cortante. Você se tornou um fardo. Uma peça decorativa ultrapassada. Não tem mais nada que me interesse em você. As palavras atingiram Emily como um golpe. Sua respiração ficou presa na garganta. Ela tentou encontrar vestígios do homem que um dia amou, mas tudo o que viu foi frieza, arrogância, um homem que só via as pessoas como bens descartáveis. Você sempre esteve tão preocupada com essa bobagem de família e sentimentos. Gustavo continuou sem piedade. Mas eu cresci, Emily. Eu evoluí. E, sinceramente, você ficou para trás. Emily apertou os punhos, sentindo as unhas cravarem em sua pele. Seu rosto queimava de humilhação, mas ela não permitiria que ele visse suas lágrimas. Então, é isso? Você quer me descartar como se eu fosse um objeto velho? Como se os anos que passamos juntos não significassem nada? Gustavo deu de ombros. Basicamente, sim. E para ser honesto, já decidi tudo. Vamos nos divorciar. Os advogados vão cuidar dos detalhes. Eu ficarei com a mansão, com os negócios, e você, bem, tenho certeza de que encontrará um jeito de seguir em frente. Emily sentiu seu mundo ruir. O homem com quem construiu uma família agora falava dela como se fosse uma funcionária que estava sendo dispensada. Ela olhou para Mariana, que apenas a observava com um sorriso de satisfação. A traição, a humilhação, a indiferença, tudo era demais para suportar. Mas então, algo dentro dela mudou. Em vez de implorar, em vez de chorar, ela respirou fundo e endireitou os ombros. Se Gustavo achava que poderia destruí-la, estava enganado. Você tem razão, ela disse. Sua voz agora firme. Eu fiquei para trás, mas não por muito tempo. Você pode ter tudo isso, Gustavo. Mas um dia, eu prometo, você vai se arrepender. Ele riu, debochado. Eu? Me arrepender? Ele balançou a cabeça. Ah, Emily, você sempre foi tão ingênua. Emily lançou um último olhar para ele, para Mariana, e então saiu da sala, com a cabeça erguida, mesmo que por dentro estivesse despedaçada. Ela sabia que aquela seria a noite em que sua vida mudaria para sempre. O que ela ainda não sabia era que, anos depois, o homem que a humilhou e a descartou estaria diante da televisão, vendo-a brilhar em um mundo que ele jamais poderia imaginar. A chuva caía implacável sobre a mansão Mendonça, as gotas grossas batendo contra as janelas como se o próprio céu lamentasse o que estava prestes a acontecer. No interior da casa, no imenso salão iluminado por lustres de cristal, o silêncio era cortante. Emily estava parada no meio do cômodo, ainda atordoada pelas palavras de Gustavo. Seu coração batia descompassado, enquanto seus olhos percorriam o rosto do homem que um dia ela pensou conhecer. Mas ele não era mais aquele Gustavo que prometera estar ao seu lado para sempre. Ele agora era um estranho. Gustavo cruzou os braços, impaciente. Mariana, recostada na escada de mármore, observava tudo com um sorriso de satisfação. — O que você ainda está fazendo aqui, Emily? A voz dele soou fria, sem um pingo de remorso. — Já deixei claro que nosso casamento acabou. Emily sentiu um nó na garganta, mas se recusou a mostrar fraqueza diante dele. — Gustavo, são quase 2 da manhã. As crianças estão dormindo. Podemos conversar sobre isso amanhã? Ele bufou, como se estivesse lidando com algo insignificante. Não há nada para conversar. Você sai da minha casa hoje. Ela piscou, incrédula. Você não pode estar falando sério.
Estou. E para que não haja dúvidas. Ele tirou um envelope do bolso e jogou sobre a mesa de centro. Os papéis do divórcio. Meus advogados já cuidaram de tudo. Você não tem direito a nada, Emily. O choque percorreu seu corpo como um golpe. Nada? Gustavo, eu estive ao seu lado desde o início. Você construiu esse império comigo. Ele riu, um som sem humor. Comigo? Emily, você era apenas a esposa sorridente ao meu lado. Os negócios, as decisões, tudo sempre foi meu. Você acha que tem direito a algo? Pois deixe-me ser claro. Você sai dessa casa com a roupa do corpo. Emily sentiu as pernas fraquejarem, mas se manteve firme. E os nossos filhos? Gustavo virou de costas, pegando um copo de uísque na bandeja prateada. Lucas já tem idade para entender como as coisas funcionam, e Sofia... Bem, as crianças esquecem rápido. Eles vão ficar bem sem você. O pânico tomou conta de Emily. Você não pode fazer isso. Ele se virou novamente, seus olhos frios como aço. Posso e já fiz. Amanhã mesmo, meu advogado entrará com um pedido de guarda total. Você não tem dinheiro, não tem trabalho, não tem casa. Nenhum juiz vai te dar razão. A traição, a frieza, a crueldade. Era mais do que Emily conseguia suportar. Você não pode me tirar meus filhos, Gustavo. Ele bebeu um gole do uísque, impassível. Veremos, agora saia. Emily sentiu um desespero crescente dentro de si. Subiu as escadas correndo e entrou no quarto de Lucas, encontrando-o acordado, sentado na cama, claramente ouvindo toda a discussão. Manny, o que está acontecendo? Ela engoliu em seco. Precisamos sair daqui agora, filho. Ele hesitou por um segundo, mas ao ver o olhar da mãe, simplesmente assentiu. Emily então seguiu para o quarto de Sofia, que dormia profundamente abraçada ao seu ursinho. Com delicadeza, a pegou nos braços, sentindo o coração apertar ao pensar que aquela poderia ser a última vez que estaria com ela. Enquanto descia as escadas com os filhos, Gustavo já estava na porta, segurando um guarda-chuva, mas não para ela. Ele abriu a porta e apontou para a escuridão lá fora. Seu táxi está esperando. Emily olhou para ele uma última vez, tentando encontrar alguma humanidade em seus olhos, mas não havia nada além de indiferença. Atravessou a porta com Lucas ao seu lado e Sofia nos braços. O vento frio bateu contra sua pele e a chuva começou a encharcá-los instantaneamente. O táxi velho estava parado na entrada da mansão, o motor roncando baixinho. Emily apertou os lábios, recusando-se a derramar lágrimas na frente de Gustavo. Você vai se arrepender, Gustavo. Ele sorriu de canto, como se a ideia fosse absurda. Duvido. Emily não disse mais nada. Entrou no carro com os filhos e o motorista arrancou, deixando para trás a mansão onde ela passou tantos anos, onde construiu memórias, onde um dia acreditou que seria feliz. A estrada parecia infinita. As luzes da cidade borradas pelas gotas de chuva na janela. Lucas olhava fixamente para a frente. Seus punhos cerrados, a raiva estampada no rosto. Emily sabia que ele estava se segurando para não explodir. Sofia, ainda meio sonolenta, se aconchegou no colo da mãe e sussurrou. Mamãe, por que o papai nos odeia? A pergunta atravessou o coração de Emily como uma lâmina. Ela fechou os olhos, tentando conter as lágrimas. Como explicar para uma menina de 8 anos que o próprio pai as descartara como se fossem lixo? Ele não te odeia, meu amor. Ele só não sabe amar do jeito certo. Sofia se encolheu mais nos braços da mãe e adormeceu novamente. Lucas, por outro lado, não conseguia disfarçar a raiva. Eu nunca mais quero ver ele. Nunca. Emily não respondeu. Porque no fundo ela sentia o mesmo.
O táxi os deixou diante de um pequeno hotel barato no centro da cidade. O letreiro piscava intermitentemente, algumas lâmpadas já queimadas. Emily pagou a diária com o pouco dinheiro que tinha na bolsa e subiu para o quarto com os filhos. O cômodo era minúsculo, com um cheiro de mofo impregnado no carpete velho. Havia uma cama de casal e um sofá-cama pequeno, ambos cobertos com lençóis gastos. Emily colocou Sofia na cama e a cobriu com cuidado. Lucas se sentou no sofá sem dizer uma palavra. Ela foi até o banheiro, acendeu a luz fraca e se olhou no espelho. Seu reflexo a assustou. A mulher à sua frente não era mais a esposa elegante dos eventos sociais, a anfitriã impecável das festas luxuosas. Ela era uma mulher cansada, destruída, com os olhos vermelhos e as roupas encharcadas. Por um momento permitiu-se chorar. Não pelo homem que perdeu, mas pela vida que fora arrancada dela em questão de horas, pela dor dos filhos, pela incerteza do amanhã. Mas então secou as lágrimas com as costas da mão e respirou fundo. Ela não podia se dar ao luxo de fraquejar. Virou-se e saiu do banheiro, encontrando Lucas de pé, olhando para ela com um olhar firme. — O que vamos fazer agora, mãe? Emily olhou para o filho e depois para a pequena Sofia, adormecida na cama. E então, com uma força que não sabia que possuía, respondeu: — Vamos sobreviver, Lucas. E um dia, vamos mostrar para ele que não precisamos dele. Lucas assentiu. Pela primeira vez, um leve brilho surgiu em seus olhos. Emily caminhou até a cama e se deitou ao lado de Sofia, abraçando-a com força. A chuva continuava a cair lá fora, mas dentro daquele pequeno quarto de hotel, uma nova chama começava a se acender. Ela não sabia como, nem quando, mas jurou para si mesma. Ela iria vencer. Emily acordou com o barulho da chuva batendo contra a janela do pequeno quarto de hotel. A claridade fraca do amanhecer atravessava as cortinas encardidas, lançando sombras pálidas sobre as paredes manchadas de umidade. Ela olhou para o lado e viu Sofia ainda encolhida na cama, abraçada ao seu ursinho de pelúcia já gasto. Lucas dormia no sofá pequeno, coberto com a jaqueta que usara na noite anterior. O coração de Emily apertou. Seus filhos não mereciam estar ali. Ela se levantou em silêncio, tentando não acordá-los, e foi até o banheiro minúsculo. Olhou-se no espelho e viu um rosto cansado, olheiras profundas e olhos que haviam derramado lágrimas demais nos últimos dias. Respirou fundo, tentando se recompor. Precisava ser forte. Não por ela, mas por Lucas e Sofia. O primeiro desafio era encontrar um emprego. Com o pouco dinheiro que restava, comprou um café barato na padaria da esquina e caminhou até um cibercafé para imprimir seu currículo. Sentou-se diante do computador antigo e começou a digitar, ajustando as palavras para tentar parecer mais qualificada. Experiência em organização de eventos, gestão doméstica, atendimento a convidados. Mas, no fundo, sabia que ser apenas a esposa de Gustavo Mendonça não a tornava a candidata ideal para nenhuma vaga. Passou o dia inteiro andando de porta em porta, deixando currículos em hotéis, lojas, restaurantes. A cada entrevista, recebia olhares de desconfiança. — A senhora ficou muito tempo sem trabalhar, disse um gerente de hotel folheando seu currículo com desinteresse. — Precisamos de alguém com experiência recente, comentou uma dona de cafeteria. — Infelizmente já preenchemos a vaga, mentiu uma secretária sem nem olhar para ela. A rejeição foi se acumulando até que, no final da tarde, Emily sentou-se em um banco de praça e segurou a cabeça entre as mãos. O desespero começava a sufocá-la. Como ela conseguiria sustentar os filhos se ninguém lhe desse uma chance? Quando voltou ao hotel, exausta e frustrada, encontrou Lucas sentado na beira da cama, segurando uma folha amassada. — O gerente veio aqui, disse ele, entregando o papel à mãe. É um aviso para sairmos até o fim da semana. Emily leu as palavras com o estômago revirando. O dinheiro havia acabado. Eles não tinham para onde ir.
Na manhã seguinte, Emily encontrou um pequeno apartamento para alugar na periferia. O lugar era apertado, as paredes descascadas, o cheiro de mofo impregnado no ar. O chão rangia a cada passo, e a cozinha tinha mais formigas do que espaço. Mas era o que podiam pagar. Lucas observou o espaço em silêncio, enquanto Sofia apenas caminhou até o canto da sala e se sentou no chão, sem dizer nada. Desde que saíram da mansão, a menina havia se fechado completamente. Ela não chorava, não reclamava, apenas desenhava em folhas de papel que Emily comprara para distraí-la. Mas os desenhos eram sempre os mesmos. Casas cinzentas, céus escuros, figuras solitárias com expressões vazias. Vamos arrumar tudo e deixar este lugar com a nossa cara. Emily tentou dizer com otimismo, mas sua voz soou fraca até para si mesma. Nos primeiros dias, a adaptação foi brutal. O supermercado mais próximo era caro, e o dinheiro mal dava para as necessidades básicas. Emily passou a cortar os alimentos em porções menores, aproveitando cada migalha. Mas o pior era ver Lucas sofrer na escola. Antes, ele era respeitado como o filho do milionário Gustavo Mendonça. Agora, era ridicularizado. «Ei, Mendonça!» gritou um garoto no pátio, rindo com os amigos. «Cadê seu motorista particular? Ah, esqueci, agora você pega ônibus com a gente?» Lucas fechou os punhos, mas não reagiu. Nos corredores, ouvia sussurros. No almoço, sentava-se sozinho. Os antigos amigos o evitavam, como se a pobreza fosse uma doença contagiosa. Quando voltava para casa, não falava nada. Jogava a mochila no sofá e ia direto para o quarto. Emily via os hematomas nos braços, mas quando perguntava, ele apenas dizia: «Foi nada, mãe». Sofia, por outro lado, tornava-se mais introspectiva a cada dia. No primeiro mês no novo apartamento, ela praticamente não falou, apenas desenhava e desenhava. Emily começou a sentir o peso de tudo sobre os ombros. Todas as portas estavam fechadas para ela. A cada dia que passava, o dinheiro diminuía. As contas se acumulavam. Os filhos estavam infelizes. Foi então que, em uma noite sem sono, sentada na cozinha fria, Emily se lembrou de algo. Quando era pequena, sua mãe fazia brigadeiros para vender na vizinhança. Emily lembrava do cheiro de chocolate se espalhando pela casa, da forma como os clientes sempre elogiavam os doces. Ela olhou para o armário vazio e teve uma ideia. Se ninguém lhe daria um emprego, ela criaria o próprio trabalho. Na manhã seguinte, foi até a casa da vizinha, Dona Carmen, uma senhora gentil que havia lhes dado um prato de sopa no primeiro dia no bairro. «Dona Carmen, posso usar seu fogão por algumas horas?» A mulher arqueou as sobrancelhas. «Para quê, minha filha?» Emily respirou fundo. «Vou fazer brigadeiros. Preciso começar a vender alguma coisa». A vizinha sorriu. «Venha, minha filha. Vamos fazer esses doces juntas». Com os últimos trocados, Emily comprou leite condensado, chocolate em pó e manteiga. Aquela foi a primeira vez em semanas que sentiu uma centelha de esperança. Misturou os ingredientes, mexeu na panela com cuidado como sua mãe fazia e viu o brigadeiro tomar forma. O cheiro doce tomou conta da cozinha e, por um momento, parecia que tudo estava bem. Naquela tarde, Emily encheu uma pequena bandeja com os brigadeiros e saiu para vender na rua. No começo, ninguém parecia interessado. Algumas pessoas passavam direto, outras olhavam com desconfiança. Mas então, uma mulher comprou um. Depois, um homem comprou 3 para levar para casa. Quando voltou para casa naquela noite, com algumas notas amassadas na mão, Emily sentiu uma vitória pequena, mas significativa. Lucas observou as moedas e levantou uma sobrancelha. «Brigadeiros, mãe?» «Sim, é o começo de algo». Ele ficou em silêncio por um momento,
Então pegou uma das caixas e analisou. Talvez eu possa ajudar a vender na escola. Emily sentiu uma onda de emoção. Você faria isso? Lucas assentiu. Sim, mas tem que ser bons. No dia seguinte, Emily acordou cedo e fez mais brigadeiros. Lucas levou algumas caixas para a escola e vendeu para os poucos colegas que ainda falavam com ele. Aos poucos, começaram a surgir clientes fiéis. Mas o momento mais inesperado veio quando, ao voltar para casa, encontrou Sofia sentada à mesa, desenhando algo diferente. Em vez de cenários cinzentos, ela estava pintando bolinhas marrons e coloridas. Emily se aproximou e olhou. Brigadeiros? Sofia assentiu lentamente. Eles são doces, né? Emily sentiu um nó na garganta. Sim, meu amor, são doces. Sofia pegou um dos papéis e o entregou à mãe. Posso desenhar a caixinha? Emily sorriu e puxou a filha para um abraço apertado. Você pode fazer o que quiser, meu amor. Naquele momento, pela primeira vez desde que foram expulsas, Emily sentiu algo novo dentro de si. Esperança. Emily acordava antes do sol nascer, sentindo o cheiro do chocolate ainda impregnado em suas mãos. Ela passava as manhãs na cozinha improvisada da casa de Dona Carmen, mexendo a mistura de brigadeiro na panela, observando a textura ficar no ponto certo, sentindo o cheiro doce se espalhar pelo pequeno cômodo. Os brigadeiros eram moldados com cuidado, um por um, como se cada um carregasse um pedaço de sua esperança. Mas a parte mais difícil não era fazê-los. Era vendê-los. Ela saía pelas ruas com uma bandeja coberta por um pano limpo, batendo de porta em porta, entrando em cafés e padarias para oferecer seus doces. No entanto, os olhares desconfiados eram sempre os mesmos. Brigadeiros caseiros? Não sei se posso confiar na qualidade. Nós já temos fornecedores fixos. Talvez outro dia? As palavras de rejeição se acumulavam como pedras em seus ombros. Emily mantinha um sorriso profissional, mas, por dentro, cada não a fazia se perguntar se aquilo daria certo. Nos primeiros dias, conseguiu vender apenas algumas unidades para vizinhos e conhecidos do bairro. O dinheiro mal cobria os ingredientes. Lucas percebia a frustração da mãe, mas não dizia nada. Apenas pegava uma caixa de brigadeiros e saía para a escola, determinado a ajudar de alguma forma. Na escola, a humilhação continuava. Os colegas que antes o tratavam como um príncipe, agora o viam como um alvo fácil. E aí, Mendonça, virou vendedor ambulante? Quanto tal doce? Ou melhor, você aceita emprestações? Lucas ignorava os comentários. Ele não se importava com os idiotas que riam. Ele se importava com a mãe, com Sofia, com o fato de que aquele dinheiro pagaria a comida do dia seguinte. Nos intervalos, ia até o pátio e oferecia os brigadeiros para alguns alunos mais novos. Alguns olhavam com desconfiança, mas quando provavam, os olhos brilhavam. Nossa, esse é bom! É sua mãe que faz? Vou querer mais amanhã. Aos poucos, os pedidos começaram a crescer. Lucas voltou para casa uma tarde e colocou uma nota dobrada sobre a mesa. O quê? Emily perguntou surpresa. Vendi todos hoje. As crianças gostaram. Emily olhou para o dinheiro com um misto de orgulho e emoção. Era pouco, mas significava muito. Na semana seguinte, ela decidiu tentar um novo caminho. Em vez de vender de porta em porta, foi até a rua mais movimentada do bairro e montou uma pequena mesa na calçada. Lucas ajudou a distribuir amostras para as pessoas que passavam, enquanto Sofia, ainda tímida, ficava ao lado da mãe segurando uma caixa com os brigadeiros. O movimento foi fraco no começo, mas, no terceiro dia, algo inesperado aconteceu. Dona Clara, uma senhora elegante, dona de uma confeitaria famosa no bairro, parou diante da mesa. Ela observou os doces com interesse e pegou um para provar. O silêncio dela, enquanto mastigava, fez Emily prender a respiração. Isso me lembra os brigadeiros da minha avó. Dona Clara disse, por fim, com um leve sorriso.
São feitos com muito carinho, Emily respondeu esperançosa. Dona Clara olhou para Miss, depois para Emily. Você aceita encomendas grandes? Emily piscou, surpresa. Depende... que a senhora precisa. Tenho um evento corporativo no fim de semana. Preciso de 100 brigadeiros. Pode fazer? O coração de Emily disparou. 100? Nunca fizera tantos de uma vez. Mas ela não podia deixar essa chance escapar. Sim, respondeu sem hesitação. Dona Clara entregou um cartão com o endereço da confeitaria. Quero que me entregue no sábado pela manhã. Se forem tão bons quanto esse, podemos conversar sobre uma parceria. Quando a mulher foi embora, Emily olhou para Lucas e Sofia, a excitação brilhando em seus olhos. 100 brigadeiros. Lucas sorriu. Isso significa que temos trabalho a fazer. Naquela noite, a cozinha de Dona Carmen virou um pequeno campo de batalha. Emily mexia as panelas sem parar, enquanto Lucas rolava as bolinhas no granulado e Sofia, com sua dedicação silenciosa, ajudava a embalar os doces em pequenas caixinhas. A madrugada chegou e os olhos de Emily ardiam de cansaço, mas o cheiro do brigadeiro quente e o som da risada tímida de Sofia fizeram tudo valer a pena. Quando o relógio marcou 5 da manhã, a última caixa foi fechada. Emily olhou para os doces organizados sobre a mesa e sentiu um orgulho que não sentia há muito tempo. Conseguimos, sussurrou para si mesma. No sábado de manhã, Lucas a acompanhou até a confeitaria. Emily entrou com um nervosismo escondido sob um sorriso confiante. Dona Clara pegou um dos brigadeiros e o mordeu lentamente. Seus olhos se iluminaram. Perfeitos, disse, satisfeita. Vou querer mais. Emily sentiu uma onda de alívio. Obrigada pela oportunidade, Dona Clara. A mulher sorriu. Sabe, Emily, bons doces não são só técnica. Eles precisam ter alma. E os seus têm. Emily sorriu, sentindo as lágrimas arderem em seus olhos. Ao sair da confeitaria, ela olhou para Lucas e disse, com a voz cheia de emoção, Vamos precisar de um nome para o nosso negócio. Lucas pensou por um instante. Algo que tenha a ver com um recomeço. Emily sorriu. Doce recomeço. Lucas assentiu. Sim. Porque é isso que estamos fazendo. Naquele momento, sob o sol da manhã, Emily sentiu que, pela primeira vez em muito tempo, estava no caminho certo. A rotina de Emily começou a se transformar em uma corrida contra o tempo. A cada dia, mais e mais encomendas chegavam, e o nome Doce Recomeço começou a se espalhar pelos bairros próximos. O que começou como uma pequena tentativa de sobrevivência se tornava agora um negócio em ascensão. Dona Clara manteve sua palavra e passou a fazer encomendas regulares. Além disso, recomendou os brigadeiros de Emily para seus clientes e parceiros comerciais. Pequenos cafés e padarias começaram a entrar em contato, pedindo lotes semanais. Seus doces têm algo especial, Emily, disse um dos donos de cafeteria enquanto experimentava um brigadeiro. Quero que sejam parte do nosso cardápio fixo. Emily sentiu um orgulho imenso. Pela primeira vez em meses, ela via um futuro claro para si e seus filhos. Mas com o crescimento dos pedidos, surgiam novos desafios. As noites viraram madrugadas de trabalho intenso. Emily mexia as panelas. Lucas ajudava na contabilidade e nas entregas. E Sofia, com sua criatividade silenciosa, observava tudo. Uma noite, enquanto a mãe e o irmão preparavam mais uma remessa de brigadeiros, Sofia puxou um caderno de desenhos e começou a rabiscar. Ela olhava para as caixinhas simples onde os brigadeiros eram embalados e franzia a testa. Mãe,
Posso desenhar algo para as embalagens? Emily olhou para a filha e sorriu. Claro, meu amor. Quero ver o que você tem em mente. Na manhã seguinte, Sofia mostrou seu primeiro rascunho. Era um logotipo delicado, com letras suaves e uma borboleta no topo da palavra doce recomeço. A borboleta significa mudança, explicou Sofia, tímida. Como a gente. Emily sentiu o coração apertar. Seu olhar encontrou o de Lucas, e ele sorriu, balançando a cabeça. Acho que temos um logotipo oficial. A partir daquele dia, cada caixa de brigadeiros passou a carregar a marca de Sofia. Os clientes adoravam o toque pessoal, e as redes sociais começaram a comentar sobre os brigadeiros com alma. Lucas, por sua vez, percebeu que o volume de pedidos estava ficando difícil de controlar apenas por anotações manuais. Ele passou as noites estudando programação em um computador velho da escola e, depois de algumas semanas, apresentou sua ideia para a mãe. Eu fiz um site para pedidos online, disse ele, mostrando a tela do celular para Emily. Ela piscou, surpresa. Site? É site? Sim. Agora os clientes podem escolher os brigadeiros, definir a quantidade e agendar a entrega. Assim você não precisa ficar anotando tudo no caderno. Emily segurou o telefone e viu o nome Doce Recomeço brilhando na tela, junto com o logotipo de Sofia. Meu filho, você é um gênio! Lucas deu de ombros, mas não conseguiu esconder o orgulho no rosto. Com o novo sistema, as encomendas dobraram. Cafés renomados da cidade começaram a pedir os doces e uma rede de confeitarias entrou em contato para uma possível parceria. O boca a boca se espalhava rapidamente. Até que um dia, um jornalista de um site de empreendedorismo local entrou em contato com Emily. Sua história é inspiradora. Queremos fazer uma matéria sobre você. Emily quase não acreditou. Uma matéria? Sobre mim? Sim, queremos contar como você transformou sua vida e criou um negócio de sucesso do zero. Ela aceitou, ainda sem acreditar. O jornalista passou uma tarde inteira com ela, tirando fotos, entrevistando Lucas e Sofia, conhecendo o processo de produção dos brigadeiros. Dias depois, a reportagem foi publicada com o título De esposa abandonada a empresária de sucesso. A incrível história por trás do doce recomeço. A matéria viralizou. Pessoas começaram a seguir o perfil do negócio nas redes sociais, enviando mensagens de apoio, querendo encomendar. Na outra ponta da cidade, Gustavo Mendonça estava sentado em seu escritório luxuoso, segurando um copo de uísque enquanto olhava para a tela da televisão. O noticiário estava ligado e a reportagem sobre Emily apareceu. Gustavo quase derrubou o copo. Ele viu a ex-esposa sorrindo, vestindo um avental simples, cercada por caixas de brigadeiros personalizados. Viu Lucas falando com o jornalista sobre o site que desenvolveu. Viu Sofia mostrando suas embalagens ilustradas. Viu os três juntos rindo, felizes. O sangue dele gelou. Emily estava radiante, mais forte do que nunca. E, acima de tudo, não precisava dele. Gustavo sentiu um gosto amargo na boca. A mulher que ele descartou sem hesitação agora brilhava na tela da televisão, aplaudida por todos. E pela primeira vez em muito tempo, um pensamento o atingiu como um soco no estômago. Ele havia cometido um erro colossal. O carro de luxo preto parou em frente à pequena, mas movimentada loja Doce Recomeço. Do lado de dentro, Emily organizava os últimos pedidos do dia, enquanto Lucas e Sofia ajudavam os clientes com sorrisos discretos. O cheiro doce de brigadeiro recém-feito preenchia o ambiente, trazendo uma sensação de aconchego e familiaridade.
Do lado de fora, sentado atrás do volante, Gustavo Mendonça observava a cena com um nó na garganta. Fazia meses desde que vira os filhos de perto. Antes ele os via como parte de sua antiga vida, um fardo que já não lhe interessava. Mas agora, assistindo à felicidade genuína que compartilhavam sem ele, sentiu algo estranho, um vazio que nunca havia experimentado. Respirando fundo, saiu do carro e ajeitou o paletó. Precisava parecer confiante. Precisava convencer Emily de que ainda havia um lugar para ele naquela família. Ao abrir a porta da loja, um sino tilintou, anunciando sua entrada. O barulho das conversas diminuiu aos poucos. Lucas, que estava no balcão, congelou no mesmo instante. Seus olhos se estreitaram ao reconhecer o homem que ele aprendera a desprezar. Emily ergueu o olhar da caixa que estava embalando. Seu rosto permaneceu inexpressivo. Nenhuma surpresa, nenhum sinal de fraqueza. Foi Sofia quem quebrou o silêncio primeiro. Papai? A voz dela era hesitante, como se não acreditasse no que via. Gustavo sorriu, tentando parecer genuíno. Olá, querida. Como você cresceu? Sofia deu um passo para trás, olhando para a mãe, como se esperasse alguma confirmação. Emily, por sua vez, limpou as mãos no avental e cruzou os braços. O que você está fazendo aqui, Gustavo? Ele respirou fundo, assumindo uma expressão de arrependimento cuidadosamente ensaiada. Eu sei que errei, Emily. Fiz escolhas ruins. Mas quero consertar as coisas. Lucas soltou uma risada amarga. Consertar as coisas? Gustavo olhou para o filho mais velho, que agora se postava diante dele, o olhar carregado de fúria contida. Lucas, eu sei que fui duro. Duro? Lucas o interrompeu, com os punhos cerrados. Quando nós precisávamos de você, quando não tínhamos onde dormir, quando minha mãe chorava em silêncio para que a gente não percebesse, onde você estava? Gustavo tentou responder, mas Lucas deu um passo à frente, sua voz agora carregada de emoção e revolta. Você nos expulsou na chuva como se fôssemos lixo! O jovem tremia de raiva. Agora, porque viu minha mãe na TV, porque percebeu que ela não precisa mais de você, você aparece aqui fingindo arrependimento? A tensão no ar era quase palpável. Os clientes na loja observavam a cena em silêncio, sentindo a energia pesada daquele reencontro. Gustavo passou a mão pelo rosto, tentando recuperar a compostura. Eu sei que cometi erros, mas eu sou o pai de vocês? Lucas riu novamente, sem humor. Pai, você não tem ideia do que essa palavra significa. Sofia, que até então permanecia calada, segurava firme a borda do balcão. Seus olhos estavam marejados, mas sua voz saiu firme. Mamãe nunca nos deixou. Você? Sim. Gustavo olhou para a filha, esperando encontrar algum sinal de carinho, alguma chance de redenção. Mas tudo o que viu foi decepção. Emily, que havia observado a cena em silêncio, finalmente se manifestou. Gustavo, pare com isso. Ele virou-se para ela, aproveitando a brecha. Emily, eu sei que não posso mudar o passado, mas talvez possamos encontrar uma maneira de recomeçar. Ela ergueu a mão, interrompendo-o. Não, Gustavo. O silêncio pairou por um instante. Emily deu um passo à frente e o olhou nos olhos, sem qualquer resquício da mulher frágil que ele um dia abandonou. Você nos deixou para trás, nos descartou sem pensar duas vezes. E nós seguimos em frente. Os olhos de Gustavo brilhavam com desespero, mas Emily continuou, sua voz firme como uma rocha. Nós construímos algo novo, algo nosso, e nesse futuro que estamos criando, Gustavo, não há espaço para você. Ele engoliu seco. Emily, eu, Neil, Emily. Vá embora. Houve um longo momento de silêncio.
Gustavo olhou para os filhos, buscando alguma reação que o fizesse acreditar que ainda tinha um lugar ali. Mas Lucas desviou o olhar, Sofia se escondeu atrás da mãe. E Emily permaneceu firme. Ele soube então que a havia perdido. Com um último suspiro pesado, Gustavo virou-se e saiu da loja. Quando a porta se fechou atrás dele, Emily finalmente soltou o ar que nem percebeu que estava prendendo. Olhou para Lucas e Sofia. Vocês estão bem? Lucas assentiu. Sofia correu para abraçar a mãe. Emily olhou pela vitrine e viu Gustavo entrar em seu carro, mas dessa vez não sentiu dor, apenas alívio. Doce recomeço. Era isso que ela e seus filhos haviam conquistado, e agora ninguém poderia tirar isso deles. O silêncio reinava no apartamento minúsculo onde Gustavo agora morava. A escuridão da noite era quebrada apenas pelo brilho fraco do letreiro de um bar decadente do outro lado da rua. Sentado à mesa, ele segurava um copo de uísque barato, girando o líquido amarelado sem realmente beber. O cheiro azedo do carpete velho se misturava ao da bebida, tornando o ambiente ainda mais sufocante. Ele estava sozinho. Não fazia muito tempo. Gustavo Mendonça era um dos empresários mais influentes da cidade. Seu nome era sinônimo de poder, e a fortuna que acumulou ao longo dos anos parecia inesgotável. Mas o destino provou que nada era garantido. Depois de perder Emily e os filhos, sua vida seguiu uma trajetória previsível, mas que ele na época nunca imaginou que aconteceria com ele. Seus negócios começaram a ruir, investidores perderam a confiança, contratos foram cancelados e, para piorar, algumas de suas movimentações financeiras estavam sendo investigadas. Quando ele percebeu que o império que construiu estava prestes a desmoronar, tentou agarrar-se à última coisa que achava que tinha: Mariana. Mas ela não era Emily. Eu não vou afundar com você, Gustavo, disse ela em uma tarde, arrumando suas malas sem a menor hesitação. Você já não tem nada para me oferecer. Ele observou, incrédulo, enquanto a mulher que trocou sua família por luxos superficiais simplesmente o deixava para trás. Mariana, eu posso dar um jeito. Ele tentou argumentar, mas ela apenas riu, lançando-lhe um olhar de desprezo. Gustavo, eu conheci alguém. Alguém que ainda tem dinheiro? E então ela saiu, sem olhar para trás. O tempo passou, e Gustavo percebeu que tudo o que tinha havia se dissipado como fumaça ao vento. A mansão foi vendida para pagar dívidas, os carros de luxo foram confiscados. Os amigos que antes estavam sempre por perto desapareceram. Quando o banco finalmente congelou suas últimas contas, ele se viu sem nada. Pela primeira vez em sua vida, Gustavo precisou encarar uma verdade incômoda. Ele não sabia viver sem dinheiro. Não sabia como começar do zero. Foi nesse momento, no fundo do poço, que tomou uma decisão que jamais imaginou. Naquela manhã, com um paletó amarrotado e sapatos que já não brilhavam como antes, Gustavo parou diante da loja Doce Recomeço. O cheiro doce de brigadeiro escapava pelas portas de vidro, e o lugar estava cheio de clientes. Ele observou Emily ao longe, organizando as entregas, sorrindo para os funcionários, parecendo... Seu peito se apertou. Criou coragem e entrou. Emily ergueu os olhos, surpresa ao vê-lo ali. O ambiente, que antes era animado com conversas e pedidos, pareceu ficar mais pesado. Gustavo? Ela arqueou as sobrancelhas, cruzando os braços. O que você quer agora? Ele respirou fundo. Um emprego? Emily piscou, sem acreditar no que ouvia. Emprego? Eu preciso trabalhar. Ela riu incrédula. Você quer trabalhar aqui? Gustavo sentiu a vergonha queimando por dentro, mas manteve a postura. Sim, eu sei que não tenho o direito de pedir nada, mas preciso começar de algum lugar. Emily o estudou por um longo momento.
Ela não via mais o homem arrogante que a expulsou de casa. O Gustavo diante dela parecia desgastado, derrotado. Você quer um emprego? Certo, disse ela por fim. Mas se acha que vai ter algum privilégio por ser meu ex-marido, está muito enganado. Gustavo assentiu. Eu aceito qualquer coisa. E assim, pela primeira vez na vida, ele começou a trabalhar, não como dono, mas como funcionário. Seu primeiro cargo? Limpeza. No início, Gustavo sentiu cada fibra do seu orgulho ser esmagada. Ele, que já comandou reuniões milionárias, agora esfregava o chão, limpava as bancadas de aço inox, recolhia os lixos da cozinha. Lucas e Sofia o observavam de longe, sem saber exatamente o que sentir. Ele não se dirigia a eles. Apenas trabalhava, silencioso, aceitando seu novo destino. Nos primeiros dias as mãos dele ficaram doloridas, acostumadas apenas a assinar papéis, não a segurar vassouras e baldes. Mas ele não reclamou. Com o tempo, começou a perceber detalhes que nunca enxergou antes. Viu como Emily tratava os funcionários com respeito, algo que ele nunca fez em sua própria empresa. Viu como Lucas assumia responsabilidades, se tornando um jovem forte e determinado, muito diferente do menino inseguro que ele nunca conheceu de verdade. Viu como Sofia, com sua criatividade, desenhava novas embalagens, transformando os brigadeiros em pequenas obras de arte. E, pouco a pouco, começou a entender o que tinha perdido. Uma noite, quando todos já haviam saído, Gustavo terminou de limpar o chão da cozinha e se apoiou no balcão, exausto. Emily entrou para fechar o caixa e parou ao vê-lo ali. Como foi o dia? Ela perguntou. Ele sorriu de lado, secando o suor da testa com um pano. Difícil. Ela riu. Agora você sabe como é trabalhar de verdade. Gustavo olhou para as mãos calejadas e assentiu. Sim, agora eu sei. Emily cruzou os braços, analisando. Você está mudando, Gustavo. Mas ainda não sei se isso significa algo. Ele a encarou, sentindo o peso de cada erro que cometeu. Eu não espero que signifique, só quero tentar ser alguém melhor. Emily suspirou e voltou ao caixa. Vamos ver. Gustavo sabia que ainda havia um longo caminho pela frente, mas, pela primeira vez em anos, sentiu que finalmente estava começando a trilhar o caminho certo. O sol dourado brilhava sobre a grande fachada de vidro da nova sede da Doce Recomeço. De um pequeno negócio de brigadeiros feitos em uma cozinha emprestada, a empresa de Emily havia se tornado um dos maiores nomes da confeitaria artesanal no Brasil. Suas lojas estavam espalhadas por diversas cidades, e seus doces eram vendidos em supermercados e cafés renomados. Emily olhou para a imensa sala de reuniões onde estava prestes a apresentar um novo contrato de exportação. Era difícil acreditar que anos atrás ela estava batendo de porta em porta, tentando vender seus primeiros brigadeiros. Ela ajeitou o blazer azul marinho e olhou para o reflexo no vidro. Agora, era uma empresária respeitada, independente, dona do próprio destino. No mesmo momento, Lucas estava em São Paulo, prestes a embarcar para os Estados Unidos. Sua dedicação à tecnologia e ao desenvolvimento do aplicativo de pedidos da Doce Recomeço chamou a atenção de uma grande universidade. Ele havia conquistado uma bolsa integral para estudar ciência da computação e queria criar novas ferramentas para pequenos empreendedores como sua mãe. Sofia, por outro lado, já havia encontrado seu caminho no mundo das artes. Sua primeira exposição solo foi um sucesso, e suas ilustrações passaram a ser usadas nas novas embalagens dos produtos da Doce Recomeço. Suas pinturas vibrantes, que antes expressavam dor e saudade, agora contavam histórias de superação e alegria.
Naquela noite, Emily organizou um jantar especial para celebrar as conquistas da família. A casa onde moravam agora era espaçosa, aconchegante, cheia de luz e de risadas. Ao redor da mesa estavam Lucas, pronto para sua nova jornada, Sofia, entusiasmada com seu próximo projeto artístico, e Roberto, o homem que trouxera para sua vida um amor tranquilo e verdadeiro. Roberto era um professor universitário que conheceu Emily em um evento beneficente. Ele não era um homem de ostentação, mas sim de gestos simples e sinceros. Diferente de Gustavo, ele não via Emily como uma extensão de si mesmo, mas sim como uma mulher forte, digna e inspiradora. Há um futuro ainda mais doce, disse ele, erguendo a taça de vinho. Lucas e Sofia sorriram, enquanto Emily olhava para os filhos, sentindo o peito se encher de orgulho. Do lado de fora, parado na calçada, Gustavo observava a cena através da janela. Não queria entrar, não queria interromper nada. Apenas queria ver, uma última vez, aquilo que um dia poderia ter sido seu, mas que ele próprio destruíra. Ele havia aprendido sua lição. Depois de meses trabalhando na Doce Recomeço, pediu demissão e decidiu recomeçar longe dali. Conseguiu um emprego simples em um pequeno restaurante e, pela primeira vez na vida, soube o que significava viver sem poder, sem privilégios. Ele ainda era um homem solitário, mas agora entendia que sua solidão era o preço justo pelos erros do passado. Emily percebeu sua presença do lado de fora, mas não disse nada. Ela não sentia mais raiva, apenas uma distante compaixão. Virou-se para a mesa, ergueu sua taça e, com um sorriso leve e cheio de significado, disse: ao recomeço, às segundas chances e a tudo que é doce e nunca acaba. E enquanto as taças tilintavam, a história de Emily, Lucas e Sofia não chegava ao fim. Pelo contrário, ela apenas continuava mais forte e mais doce do que nunca.